De repente fiquei sem saber sobre o que falar, perante tantas e tão relevantes questões surgidas neste início de semana. A morte, provavelmente por acidente de aviação, do presidente do Irão. Uma tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, alegadamente dirigida por cidadãos congoleses e estrangeiros, diz o comunicado do Exército. A declaração de impedimento de uma eventual candidatura de Jacob Zuma à presidência da África do Sul. Os pedidos de prisão do procurador do Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, o ministro da Defesa e os líderes do Hamas. É muita matéria relevante, cada uma delas merecedora da nossa atenção. Mas há que fazer opções e deixar para trás, saber as consequências da morte de Ebrahim Raisi, no futuro da sucessão do líder supremo Khamenei. Quem são os estrangeiros envolvidos na tentativa de golpe na RDC? Se são mesmo estrangeiros ou, como o líder golpista, congoleses na diáspora, nomeadamente nos Estados Unidos? A revelação de divergências entre o Tribunal Eleitoral e o Tribunal Constitucional da África do Sul, a propósito da elegibilidade de Zuma e a sua inscrição nos boletins de voto para as eleições do dia 29. Pois bem, fiquemo-nos por notas breves sobre a responsabilidade política e criminal na guerra de Gaza, que ressalta da decisão do Procurador-Geral do TPI, Karim Khan, de pedir a prisão do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa de Israel e dos líderes político e militar do Hamas, acusados de crimes de extermínio, assassinato, tomada de reféns, uso da fome como método de guerra, conforme os casos. Uma decisão corajosa do Procurador-Geral do TPI, sustentada na apreciação objetiva dos factos ocorridos em Israel e Gaza desde o dia 7 de outubro do ano passado, e que, na sua perspectiva, justificam que os seus responsáveis sejam levados à justiça. E é por isso mesmo que pede aos juízes mandatos de detenção para que o processo de julgamento seja concretizado. Corajosa também porque não há memória de o TPI alguma vez ter agido sobre aliados dos Estados Unidos ou sobre líderes de grandes potências, com a exceção aberta recentemente de Vladimir Putin e os crimes de guerra cometidos na invasão da Ucrânia. Israel não é parte do Tribunal Penal Internacional, como de resto não o são os Estados Unidos ou a Rússia. E daí, mais uma dimensão corajosa do Procurador Khan. O Procurador entende que os factos indiciados dos crimes apontados foram cometidos em territórios em que tem jurisdição. Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E pelo facto dos líderes da autoridade palestiniana terem aderido aos princípios e regras do TPI há quase uma década. Exatamente a mesma lógica que presidiu ao processo contra Putin. Muito embora a Rússia não esteja submetida à jurisdição do TPI, Khan entende que os crimes terão sido cometidos no território de um Estado, a Ucrânia, que aderiu ao TPI e, consequentemente, territorialmente abrangido pelos poderes do Tribunal. Israel tem defendido que, para além de não ser parte do TPI, tem um sistema judicial independente e livre no quadro das instituições do país e capaz de proceder à investigação de quaisquer crimes que possam ser imputados à sua liderança. A verdade, porém, é que Netanyahu tem sido acusado de tentar mudar o sistema judicial do país e das suas competências, de forma a furtar-se à justiça e aos variados casos em que tem processos em curso. A espada da justiça que pende sobre a sua cabeça tem sido uma razão para forçar a sua continuidade no poder, a todo o preço, de modo a garantir a sua imunidade. Com este pedido de mandato de detenção do procurador do TPI, a posição do primeiro-ministro de Israel fica mais fragilizada e mais exposta à pressão das ruas e da oposição. Pode concluir-se isto do lado de Israel.
em que as instituições democráticas e o sistema de poderes estão claramente identificados e constitucionalmente definidos. Já será difícil perceber os seus efeitos do lado do Hamas e como as suas lideranças reagirão à decisão da Procuradoria-Geral do TPI.